Hoje a gente vai falar um pouquinho de um personagem bíblico, né? Um homem chamado Nicodemos. Não sei se é um nome muito comum. Eu, por exemplo, já conheci Nicodemos, pessoas chamadas Nicodemos. Então, esse personagem bíblico era o que a gente sabe dele, que pode aqui dizer sem especular, é que Nicodemos era um fariseu. O que era um fariseu? Um fariseu era um grupo de pessoas separados, apartados para um determinado tipo de trabalho, né? Eles eram chamados como os verdadeiros de Israel. Por que isso? Porque eles interpretavam aquele livro que é conhecido como Torá. Já ouviu falar? Torá. Sabe o que é? Talvez sim, talvez não. Eu te digo, Torá é um livro que é composto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. Bom, nós entramos aí agora. Então, esses 5 primeiros livros são chamados de Torá. Os fariseus eram os intérpretes da Torá. Eles consideravam a Torá. Nicodemos fazia parte desse grupo de pessoas, ou seja, que eram especializados na lei dada a Moisés. E Nicodemos, o nosso personagem aqui, era um dos principais membros desse grupo. Era um grupo de pessoas eleitos por algum tipo de concílio e era parte de um grupo de pessoas chamado Sinédrio. O que era o Sinédrio naquela época? O Sinédrio era uma corte suprema que a lei dada a Moisés ordenava que existisse em cada cidade. Em cada cidade havia um grupo de pessoas que formavam uma corte de juízes e essa corte de juízes era chamada de Sinédrio. Essa corte era composta de 20 a 23 pessoas, que julgavam todas as questões. A estas pessoas eram levadas questões do cotidiano, questões da cidade, questões de cunho jurídico, político e tal e tudo mais. E eles também, em alguns momentos, eram chamados de príncipes de Israel, porque era uma turma que tinha uma certa posição diferenciada. E Nicodemos era um desses chamados juízes de Israel. Nicodemos, um outro homem chamado José de Arimateia, que certamente você já ouviu falar. E eu hoje quero dedicar essa ministração aos nossos discípulos ocultos, aos nossos Nicodemos do século 21. É importante notar que Jesus de Nazaré nunca os rechaçou, porque eles tinham contato com Jesus. Eles, quando perceberam que esse homem está falando umas coisas diferentes, umas coisas novas, umas coisas inéditas, está fazendo os milagres, umas coisas sobrenaturais, a multidão está acompanhando esse homem, tem bastante gente aí que está entendendo o que ele está falando, que está crendo no que ele está falando, que está seguindo, que está acompanhando esse personagem. Então, José de Arimateia, Nicodemos e tudo mais. E Jesus nunca rechaçou, nunca falou mal deles, nunca os tratou de uma forma desigual, muito pelo contrário. Então a ideia aqui hoje é traçar um paralelo entre lá e cá, ok? Então vamos ver o primeiro verso aí, André já vai me ajudar aqui, em João capítulo 3, verso 1. Esse é o nosso primeiro verso, que diz assim: havia entre os fariseus, agora você já sabe melhor o que é um fariseu. Só um instantinho, deixa o verso aí, por favor. Essa palavra fariseu ganhou uma conotação pejorativa e às vezes as pessoas querem xingar os outros chamando de fariseu, sem saber o que estão falando. Então, lendo aqui, abre aspas, João 3, 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Fecha aspas. Ok, André? Então aqui você já entendeu. Esse homem era um fariseu porque fazia parte daquele grupo que era especializado nos 5 primeiros livros bíblicos chamados de Torá, por aqueles daquela época. Repito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros
da lei de Moisés, atribuídos, né, essa escritura a Moisés. E ele era, esse Nicodemos, nosso personagem de hoje, era chamado também príncipe dos judeus. Por quê? Porque ele fazia parte daquele pequeno grupo de juízes, entre 20 e 23 mais ou menos, que havia em cada cidade. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.